pela graça, tudo pela graça. Olá, queridos irmãos, aqui estamos todos os sábados com o programa Tudo pela Graça. Temos o privilégio de receber você em sua casa, no seu carro. Não sei onde você está, mas você tem participado e é muito bom. Hoje eu acabei de gravar um programa com o pastor Gilton Novas. Pastor maravilhoso, uma entrevista muito boa. E com a cantora Luísa Fonseca. Que voz, que música, que mensagem. Fique conosco sempre e divulgue para os seus amigos, colegas de trabalho, de escola, de universidade. Faça boa divulgação. É para a honra e glória de Deus. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Não é preciso mais esforço pra conquistar o lugar diante do trono da graça. Não é preciso mais sangue de animais. Não é preciso mais. Não é preciso mais. Não é preciso mais. Não é preciso mais esforço pra conquistar um lugar diante do trono da graça. Não é preciso mais sangue de animais. Não é preciso mais. Não é preciso mais, pois alguém adentrou o mais alto tabernáculo e rasgou o véu com o seu próprio corpo. Cristo, Filho de Deus, elevado às alturas, você morreu uma vez só. Isso é suficiente. Você morreu uma vez só. Isso é suficiente. Você morreu uma vez só. Isso é suficiente. Não é preciso mais esforço. Não é preciso mais esforço pra conquistar. Pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Sacrifício aceitável ao Senhor foi o seu corpo partido por amor. Pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Sacrifício aceitável ao Senhor foi o seu corpo partido por amor. Hoje à sombra da sua cruz posso me achegar à sala do teu trono e te contemplar. Sou bem-vindo à tua presença. Posso me achegar, pois alguém adentrou o mais alto tabernáculo e rasgou o véu com o seu próprio corpo. Cristo, Filho de Deus, elevado às alturas, você morreu uma vez só. Isso é suficiente. Você morreu uma vez só. Isso é suficiente. Você morreu uma vez só. Isso é suficiente. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Olá,
queridos irmãos que assistem com prazer e alegria, tanto para vocês quanto para nós, o programa Tudo pela Graça. Nesta hora eu tenho o privilégio de conversar e entrevistar aqui um pastor, um colega, um amigo, Gilton Medeiros. Gilton Medeiros. E é fundador de um ministério chamado Ministério Vida Radiante, não é? Exatamente. Esse é um trabalho que começamos em 1990. 90? Isso. Poxa. Era uma turma de pastores amigos, na época pastor Carlos Novaes, pastor Valmir Vieira e alguns outros colegas que entendemos que poderíamos fazer um trabalho para apoiar as igrejas na área do crescimento e maturidade de líderes. A ideia era investir no treinamento, capacitação, aperfeiçoamento de líderes. E a gente entendia que nos mecanismos tradicionais da denominação, no meu caso Batista, né? Havia toda uma série de dificuldades normais de qualquer denominação, de qualquer instituição. E a gente então começou um trabalho mais autônomo, independente, voltado para isso. E desde 1990 a gente prossegue nessa jornada. O ano de 25 nós completamos o nosso jubileu de coral, 35 anos. 35 anos. Comemoramos num culto na primeira igreja batista de Madureira, onde o trabalho começou, foi a inauguração, foi lá na PIB de Madureira. Então a gente está nessa jornada servindo as igrejas, entendendo que a nossa missão é equipar o corpo de Cristo através dos seus líderes. O irmão é também jornalista, pastor, jornalista, escritor, né? Sim. É claro que todo pastor que adquire e recebe de Deus a competência de jornalista, ele passa a ter uma visão ampliada das necessidades do reino de Deus, né? É uma visão mais humanística, né? A gente tem uma leitura mais completa dos desdobramentos da vida na sociedade. Então, a formação de jornalismo leva você a ter essa visão mais crítica, mais ampla. E isso nos levou à produção de uma publicação que durante 30 anos foi impressa, que era o Jornal Novas. A gente distribuía esse jornal nas igrejas, nos seminários, etc., e com a pandemia em 2020, esse jornal passou por uma transformação, tornou-se uma revista com um formato eletrônico. Então, continua sendo publicado mensalmente, agora Revista Novas, no formato eletrônico, distribuído ainda gratuitamente para todos os interessados, seja baixando do site no formato download, ou seja, recebendo pelas mídias sociais, pelo Telegram, pelo WhatsApp, por e-mail. Então está sendo disponibilizado desse formato. A eletrônica invadiu tudo, né? Invadiu, cresceu, dominou e não tem outra saída. Agora vai ser assim. É irreversível, irreversível, né? É irreversível, Tá. Mas o irmão também atuou e atua ainda no magistério teológico? Eu lecionei no Seminário Batista do Sul até 2003. De lá para cá, eu tenho feito trabalhos específicos, mas pontuais, não mais sistematicamente como era antes. Mas no Seminário do Sul, o irmão lecionava o quê? Eu comecei lecionando metodologia teológica. É um ramo da metodologia científica, né? Exatamente, é a metodologia científica aplicada ao saber teológico. Mas depois eu migrei para cristianismo e cultura contemporânea, que é uma das consequências do jornalismo, né? E meios de comunicação de massa, que foram as matérias com as quais eu mais me dediquei. Meios de comunicação de massa e metodologia teológica. Além do bacharelado em teologia, o irmão é formado também em turismo. Eu fiz turismo na Estácio. É uma curiosidade. Ao longo desses anos, no Ministério Vida Radiante, esse ministério que começou, como disse, há 36 anos, nós desenvolvemos uma habilidade que é promover eventos e congressos. Nós promovemos já há 24 anos um evento para a terceira idade, que é o Congresso Vida Radiante. E esse congresso envolve uma logística muito complexa. A gente precisa alugar hotéis, centros de convenções, tem todo um trabalho. E eu achei que precisava ter um preparo profissional para lidar com esse mercado dos hotéis e tudo. E aí eu resolvi fazer o curso de turismo e tenho essa formação de turismo feita na Estácio. Mas o irmão atuou também dentro de uma organização de jornalistas.
Inclusive fazendo apresentação e tudo mais. Sim, eu faço parte da Associação Brasileira de Mídias Evangélicas, da qual eu sou fundador e vice-presidente, ao lado do pastor Orli Rodrigues, que é o presidente, e desde então essa associação faz 14 anos agora. Eu faço parte dela também. Sim, pois é. Eu iria... Não presto não, mas faço parte dela também. Eu iria mencionar esse fato que enobrece a nossa associação, né? Isso, a minha que enobrece. Sou jornalista também, né? Pois é. E aí, nesse campo, a gente atua também promovendo todo o trabalho da Associação Brasileira de Mídias Evangélicas, que é uma associação nacional que tem, entre seus objetivos, promover a qualificação da mídia cristã, que durante muito tempo foi vista como uma iniciativa menor, sem expressão, e hoje ganha uma expressividade maior. O irmão tem dedicado sua vida à formação de líderes, sobretudo na área teológica, né? A paixão pela capacitação do servo de Deus para atuar, porque pastor é um profissional de comunicação. Certo. Mas uma coisa é você pregar e você comunica, mas a qualidade da comunicação no púlpito nem sempre é eficaz. E o problema não é da mensagem, é do mensageiro. Muitas vezes é o mensageiro, né? O que acontece? O ensino é um dos dons que o apóstolo Paulo lista quando faz aquela lista de dons lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, né? Ao que ensina, faça-o com dedicação, com esmero. Então, eu entendo que Deus me deu esse dom do ensino e mesmo no púlpito, a minha mensagem tem todo um formato didático. É todo naquela linha de estar ensinando muito mais do que aquela pregação que é carismática, que envolve... Impactante. Mas... Fazedores de inimigos. muitas vezes é o que acontece, né? Confronta, impacta, confronta, mas... Eu sempre primei por esse lado didático, eu acho que é um dom que Deus me deu e a gente aplica isso na capacitação de liderança. Eu tenho percebido, doutor Heitor, que no dia a dia da igreja, muitas vezes as pessoas querem servir e têm disposição para servir, mas não estão aptas para o serviço. Qualificadas para o serviço. E a gente entende que quando a gente faz isso, a gente treina um líder, você não está treinando uma pessoa, você está abençoando centenas que serão alcançadas por esse líder. Gilton, uma coisa interessante que eu considero que o magistério, o exercício do magistério, preparo para tal, é a coisa mais importante como coadjuvante no reino de Deus, tá? Porque dá qualidade à mensagem, dá qualidade ao modo como o pregador age, dá qualidade à igreja. Interessante, eu formei no seminário em 71. Eu era da FAB, dei baixa na Força Aérea e entrei no magistério. Sim. Eu só fui pastorear 2 anos depois. Formado em teologia, professor formado, registrado em psicologia, sociologia, história, etc. Eu lecionei 2 anos antes de começar a pastorear. E fez toda a diferença na minha vida. Sim, eu entendo. Todo o crescimento na minha vida, mesmo no ministério, deveu-se muito mais ao exercício magisterial. O crescimento que o magistério me ofereceu. A gente tem isso de uma forma muito nítida no ministério de Jesus. Quando os Marcos, por exemplo, descreve a trajetória de Jesus, ele diz, e ia Jesus pregando e ensinando. Esse e ensinando era a marca do ministério de Jesus. Eu acredito que nós, pastores, aqui me vendo nesse momento como um pastor, e Deus me deu esse privilégio dessa vocação ministerial, eu acho que nós, pastores, só completamos a missão pastoral quando somos capazes de ensinar, que é o que Jesus fazia. Ele era o mestre por excelência, né? Sim. Ninguém falou como Jesus, ninguém ensinou como Jesus, porque o ensino dele não era só uma expressão verbal adequada e coerente e boa, não era só isso. Envolvia a vivência, o sentimento, tudo isso que o magistério passa para as pessoas. Sim, eu acho que essa empatia que estava presente no ministério de Jesus, por exemplo, é o que distinguia ele de
um filósofo grego, por exemplo. A filosofia o mundo estava cheio deles naquela época. Sim, mas os sofistas, aqueles que eram mestres da retórica, não tinham aquele conteúdo vivencial que Jesus tem. Embora fossem didaticamente muito bons, porque eram. E eram profissionais disso. Eram profissionais daquilo. Sim, né? Mas eu acredito que o pastor, quando ele consegue trazer para o ministério pastoral essa capacidade que Jesus tinha do ensino, esse ensino que reverbera na vida e que confronta a pessoa, que faz com que ela pense em si mesma e queira mudar, isso é fundamental no ministério. Veja bem, nós somos pastores e batistas, poderíamos ser de outras denominações, não tem problema. Eu não tenho problema nenhum com os meus inimigos. Muito mais com os amigos. Muito menos com os amigos, né? Mas veja bem, Paulo era um homem com intelecto fabuloso, uma cultura enorme, falava várias línguas, etc. Escreveu coisas extraordinárias, mas como professor, como ensinador, ele era óbvio, todo mundo vai concordar, eu estou falando bobagem, é claro que ele teve que perder para Jesus, mas as palavras dele, ainda que intelectualizadas, com conhecimento amplo, não chegavam nem perto, nem longe, diríamos assim, do que Jesus Cristo dizia com poucas palavras. A capacidade que Jesus tinha e que eu acho que surpreende até aquele ateu, aquele incrédulo que se depara com o texto dos evangelhos, a capacidade que Jesus tinha de pegar fatos do cotidiano, coisas simples, a senhora que perdeu uma moedinha dentro de casa, fazer daquilo uma parábola, e uma parábola que trazia todo o universo do judaísmo que estava distante de Deus, que tinha se perdido em torno dos rituais. Aquela história de uma senhora que perde uma moedinha tem toda uma riqueza de conteúdo. Só Jesus mesmo. E continua eficaz até hoje. A mesma mensagem, hoje. O mesmo jeito de ser, né? O irmão sempre teve forte atuação na Escola Bíblica Dominical, né? Porque a Escola Bíblica Dominical é, digamos, a alavanca principal do crescimento da igreja. É um desdobramento dessa minha preocupação com o ensino, né? Na minha trajetória, eu tive o privilégio de trabalhar em algumas instituições da Convenção Batista Brasileira, entre elas a Juerp, que o irmão conhece bem a história, né? E trabalhando lá, eu tive a oportunidade de liderar o Departamento de Formação de Líderes. Nesse departamento havia uma promoção de clínicas de escola dominical. E aí a gente entra num universo extraordinário que é pessoas leigas, pessoas de pouca cultura, de pouco estudo, mas que se empenham em trazer para o dia a dia das pessoas, no domingo pela manhã, o ensino bíblico. E nesse convívio, aí eu me apaixonei pelo ensino da Bíblia através da escola dominical. E a gente vem fazendo, no nosso Ministério Vida Radiante, congressos de escola dominical. Agora mesmo, em abril deste ano, fizemos um congresso na Zona Oeste do Rio de Janeiro, lá na Igreja Batista de Comari, liderada pelo pastor Altacir Brum, em parceria com a Associação Batista do Oeste Carioca, um grande congresso de escola dominical, treinando, capacitando pessoas para isso. Os tempos mudaram, as tecnologias invadiram as igrejas, metodologias e tudo mais, mas a EBD, Escola Bíblica Dominical, continua viva, né? E é a única escola onde a gente aprende com sábios e com indoutos, porque todos discutem. Pessoas simples, com pouca formação, quase nenhuma, conseguem dizer, né, ensinar coisas na escola dominical majestosas. E aí a gente vê a diferença entre a erudição acadêmica e a sabedoria da vivência cristã. Exatamente. Deus capacita as pessoas de uma forma extraordinária. Há uma frase que se tornou popular: a igreja é o único lugar onde um doutor se assenta para aprender com o semi-analfabeto. Essa é uma realidade da igreja e isso é extraordinário, porque cumpre ao pé da letra aquilo que Paulo diz na carta aos Coríntios. Deus pegou as coisas sábias desse mundo e transformou-as em insensatas, e pegou as insensatas desse mundo e transformou em sabedoria. Então eu acho que isso é uma coisa extraordinária da igreja e é um privilégio, eu acho, quando o pastor percebe isso e valoriza a escola dominical. E aí deixa eu dizer uma coisa que
talvez seja desagradável para alguns colegas. Eu quero dizer para você, colega, que é pastor, se na hora da EBD você marca uma reunião com o seu diaconato, com a sua liderança, se na hora da EBD você faz qualquer outra coisa, você está dizendo para o membro da sua igreja que a EBD não é importante. Pois é. Não é necessária. É fundamental. Respeite esse horário, esteja na EBD, viva a EBD, que aí suas ovelhas, seus liderados vão pensar assim, olha, o pastor valoriza a escola dominical, eu também tenho que valorizar, que é o aprendizado, o ensino da Bíblia. Lamentavelmente, pastor Gilton, e queridos irmãos, colegas do Brasil inteiro que estão nos assistindo agora, tem muitas igrejas dessas denominações novas, contemporâneas por aí, que não existe nessa expressão escola bíblica dominical. Eles fazem aqueles cultos, digamos assim, com intenções outras, muito mais do que louvar a Deus, muito mais do que servir a Deus, talvez para se servirem, né? São igrejas, as pessoas são frequentadoras, mas não tem um departamento vivo chamado Escola Bíblica Dominical que ensine a palavra. Então, ou eles leem a Bíblia e entendem o que entendem como entendem, ou veem aquilo que os pregadores lá anunciam. Quantas vezes mensagens condicionadas aos interesses particulares daquela igreja, mas não tem um crescimento intelectual bíblico. É porque você se lembra disso e sabe muito bem disso. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente aprende que ela é um conjunto. Ela tem texto e tem contexto. Então, uma leitura bíblica não pode se restringir a um versículo apenas ou um trecho restrito apenas. Para que a pessoa tenha uma compreensão bíblica, ela precisa pensar no conjunto, ter aquela... E isso a escola dominical permite. Quando a pessoa se limita ao aprendizado da Bíblia, a um texto citado no sermão, ela tem uma visão muito fragmentada da Bíblia. E essa visão fragmentada não permite que essa pessoa tenha uma compreensão a ponto dela fazer interpretações, por exemplo, como é que eu ajo na hora que eu estou diante de um dilema da vida? Como é que eu ajo quando eu estou diante de uma proposta que às vezes é indecorosa? Se essa pessoa não tem essa visão do conjunto da palavra de Deus, do ensino, ela não vai saber correlacionar. Ela aprendeu apenas textos fragmentados, textos espalhados. E esses textos espalhados acabam gerando dogmas particulares totalmente inadequados em relação ao contexto geral da Bíblia. Sim, sim, e permite até, e a gente tem que lamentavelmente dizer isso, permite até que alguns mal intencionados construam determinadas coisas... Você sabe que não existe mal intencionado, né? Não existe. Construam algumas... Olha, e como existe, né? Aí acaba construindo denominações, acaba construindo princípios de fé que estão totalmente fora do eixo da Bíblia, e muita gente segue essa gente. Por falta, talvez, dessa escola dominical que vai proporcionar esse estudo mais aprofundado, esse estudo mais sistemático. Uma característica fundamental da escola dominical é que ela é regular, todos os domingos. Certo. Ela é sistemática, ela pega toda a Bíblia dentro de uma visão sistêmica, e ela é uma leitura que é contextualizada. A cada domingo, a pessoa se depara com seus dilemas, com as suas lutas, com suas preocupações, e ela vê o que a Bíblia tem para ensiná-la. Então, é um ensino que dá capacidade para a pessoa viver a vida cristã. E professores e alunos trazem para o momento da EBD suas experiências. Sim, sim. Né? Suas vivências. Sim, o que dá sabor e sentido. Sabor, torna uma coisa com interação de vivacidade. Agora, umas 2, 3 semanas atrás, cheguei já atrasado do culto, por causa de necessidades familiares, de saúde da minha esposa. Cheguei e estava um aluno, um membro da igreja, até novo, tem uns 2 ou 3 anos só que ele é membro da igreja. Mas esse irmão, ele foi meu aluno na 7ª e na 8ª série do ensino médio. Tá? Lá no que hoje é Belfor Roxo, naquela época era um distrito de Nova Iguaçu. Eu era professor lá e ele e o irmão foram meus alunos. Ele simplesmente é coronel da Polícia Militar. Tá? Ele progrediu bastante, apesar de mim, ele progrediu avançou bastante. Na vida. Avançou na vida, né?
e ele dirigindo a classe. Sim. Que maravilhoso! Quando ele terminou a aula, eu, rapaz, faz seminário, se você é pastor, ele tomou um susto comigo. Né? Ele foi meu aluno na 7ª e 8ª série. Mas veja bem, o conhecimento que ele tem, que é muito, porque é uma vivência muito forte, né? É perfeitamente contextualizável e enriquecedor para a EBD e a EBD para a vida dele. Sim. Então, é uma escola onde o professor aprende sim, e sim. aluno ensina. É uma troca constante, né? Exatamente. Há toda uma preocupação, doutor Heitor, que a gente pode extrair dessa nossa conversa, que é o seguinte: a fé cristã, ela foi construída, cristalizada ao longo de todos esses séculos de existência do cristianismo. E há toda uma construção que a gente chama de eixo, digamos, convencional, aquele eixo que é ortodoxo, que é de acordo com o entendimento bíblico. E ao longo também dessa história, algumas compreensões paralelas foram surgindo. Quando a pessoa é aluno da escola dominical, ela consegue entender aquele eixo central das convicções fundamentais da fé cristã e ela se torna capaz de dizer não para essa não é coisa bem assim. estranha que vem, esse negócio esquisito que está surgindo aqui não faz parte desse eixo. Faz parte do propósito central. Do propósito central. Então, a EBD é como se fosse uma vacina para esse cristão que quer servir a Deus com integridade, com fidelidade. Ele diz assim: não, isso não é o que eu tenho aprendido, isso é coisa estranha, isso não vem do Evangelho, isso está vindo de fora. Isso, quando a igreja abre mão da EBD, ela fica fora dessa proteção, dessa vacina que a EBD proporciona para a igreja. A EBD está para o cristianismo, assim como, digamos, a sinagoga, né, está, ou esteve, ou está ainda para os judeus, certo? Na verdade, o ensino bíblico é um desenvolvimento daquele decorrente da existência da sinagoga. Jesus ia lá, né? Sim, e Paulo pregava nas sinagogas. E a igreja cristã, ela começa na sinagoga, ela começa no templo de Jerusalém. Os discípulos se reuniam no templo e o surgimento do diaconato, lá Atos 6, diz que havia distribuição de alimentos no templo. Então havia realmente... Na verdade, não era nem dentro do templo, porque o templo literalmente era pequeno, era pequeníssimo. Na área do templo, no entorno do templo ali. É verdade. Mas era um ponto de referência. Sim, aos que queriam aprender. Sim, e o ensino da Bíblia, a gente pode até puxar uma raiz lá em Deuteronômio, quando Moisés diz lá: ouve, ó Israel, você vai ensinar os seus filhos em casa, andando, na rua, de manhã, o ensino de tarde. Não é escravo de um local, né? Ele é amplo, né? Mas um local mais, diríamos assim, benfazejo para o ensino não é nem a universidade, é a igreja. Aliás, a universidade é filha da igreja. Filha da igreja. Nasceu da igreja. E muitas grandes universidades do mundo foram criadas para a igreja. Sim, a Harvard foi criada para Falamos juntos. Para os ou pastores. Nós dois acertamos juntos ou erramos juntos. A Harvard foi criada para formar pastores. Né? É verdade. E hoje tem poucos crentes lá. Lamentavelmente. São os desdobramentos da história. Da história da vida, né? Queridos irmãos e amigos, telespectadores do programa Tudo Pela Graça, entrevistei com muita alegria aqui o colega pastor Gilton Medeiros, que atua na preparação de líderes, sobretudo numa organização chamada Vida Radiante, que é um ministério, que é uma bênção para as igrejas, não só das igrejas batistas, mas todas as denominações. Porque a escola dominical não é uma coisa de uma denominação, é de todas. Está aberta. E se uma denominação abre mão da escola dominical, está fadada ao fracasso. É verdade. Isso a gente concorda plenamente. Eu agradeço essa Eu que agradeço a sua presença enriquecedora. Toquemos a vida com esse afã, com essa alegria, com essa disposição de servir. Muito obrigado. Grande abraço. Fica conosco, continua divulgando, anuncie aí para os seus amigos e até para os inimigos que o chefe aqui do ensino, pastor Gilton Medeiros, participou desse programa acrescentando muita coisa boa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tudo pela graça.
irmãos, programa Tudo pela Graça. Chegou o momento do bloco A Bíblia Livro por Livro, com o nosso mestre, pastor e amigo Joaquim de Paula Rosa. Joaquim, qual é o livro de hoje? O livro de hoje é 1 aos Tessalonicenses e é um privilégio muito grande somar com o irmão, estar ao seu lado como companheiro, tratando desse livro que é o maior livro, o melhor livro, o livro mais lido no mundo inteiro. 1/3 da população da Terra, 8 bilhões e 300 milhões de pessoas, amamos esse livro. Alguns com mais profundidade, outros só na beira da praia, mas é o nosso livro, o nosso vade-mecum, nossa cartilha, o nosso livro que norteia a nossa vida terrena para que expressemos a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa carta, ela trata da santificação, da limpeza de nossa alma. Cristo nos salvou, mas a gente precisa todo dia, muitas vezes por dia, é o meu caso, de tomar banho no chuveiro de Deus, que é a cruz do Calvário, o sangue que nos purifica de todo pecado. Essa carta tem 5 capítulos, 89 versículos e leva-se de 10 a 15 minutos para lê-la também. O autor é Paulo, o grande apóstolo, com os seus companheiros Silvano e Timóteo, que cuidaram de fazer a escrita da carta ouvindo a palavra do próprio apóstolo São Paulo. Então, é um trabalho em equipe, coisa que é muito boa a gente fazer, né? Como essa equipe bonita que permite que nós cheguemos ao seu lar, à sua vida, à sua igreja, aqui no Brasil, nos países de fala portuguesa. Foi escrita por volta do ano 52, depois de Cristo. Paulo começou seu ministério logo depois da morte de Jesus Cristo e a ascensão dele para os céus, aí em torno de mais ou menos 33, 34, e ele vem escrever essa primeira carta dele já aí no ano 52. Então houve aquele tempo em que ele cresceu, ele teve aquela companhia presente de Cristo na vida dele, como você e eu precisamos ter. E, portanto, essa, de certa maneira, é o livro mais antigo do Novo Testamento. É muito interessante essa informação. Foi escrito de Corinto para os Tessalonicenses, falando daquele momento da vida, do ano 52, depois da nossa era. O tema central é a chegada de Cristo atestada. Cristo realmente esteve aqui. Cristo esteve conosco aqui. Ele tabernaculou conosco durante aqueles 33 anos, finalizando aqueles últimos anos da vida dele, pagando na cruz do Calvário a sua e a minha salvação. É um livro que fala da graça de Deus, da fidelidade de Deus. O verso-chave está no capítulo 5, verso 23, que diz assim: "O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Então nós somos um ser que temos essas dimensões, corpo, alma, espírito e mente. Na verdade a gente é quadridimensional, mas um ser só. E é pela mente que nós controlamos tudo em nossa vida, e quando a gente perde a capacidade de pensar, a gente se torna inútil aqui no planeta, a gente se torna quase um vegetal. Mas aqui a carta fala dessa santificação completa, que é aplicada em nós através do Espírito Santo. A palavra-chave dessa carta é esperança. E Paulo e seus colaboradores Timóteo e Silvano, que a escreveram, Cristo é retratado nessa carta como aquele que voltará para nos buscar, para que sejamos com ele, e nós, os seres humanos, somos aqui nessa carta, somos considerados sendo consolados o tempo todo. E como nós precisamos desse consolo? Cada um de nós tem a nossa cruz e ela é intransferível. Nós não temos como repassar a nossa cruz, como Cristo também não repassou dele, e por isso nós somos salvos. O que podemos fazer aqui é levar as cargas uns dos outros, é sermos fraternos, é sermos empáticos, é cuidarmos uns dos outros. No nosso caso, como ministros, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres, nós temos que cuidar da Igreja de Cristo, porque Ele nos deu o privilégio de sermos copastores dEle, cuidando da Igreja dEle, do rebanho dEle, das ovelhas dEle, enquanto estivermos aqui no planeta Terra.
Essa carta é o manual do cristão vigilante. É uma carta que trata da tríade da fé, que é o trabalho, a fé, o amor e a esperança em paciência diante das tribulações da vida. Trata da santidade na nossa vida diária, temos que refletir a imagem de Cristo, a santidade de Cristo, a beleza de Cristo, como há 60 e poucos anos eu aprendi na igreja cristã que a beleza de Cristo se veja em mim. Uma música linda, belíssima, harmoniosamente bonita. E nessa carta também nós somos consolados para aguardar a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo instruções rápidas para a nossa vivência aqui. Paulo fala lá que nós devemos nos regozijar sempre, orar sem cessar, em tudo dar graças, e ele adverte você e a mim para que nós não apaguemos o Espírito Santo com uma maneira indigna de viver que envergonhe o Evangelho, a igreja e a própria pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gosto muito dessa expressão, em tudo dar graças, diz aqui. É muito difícil para você e para mim, quando a gente enfrenta tribulações, como todos nós enfrentamos, dar graças a Deus por tudo. Em tudo dar graças, não é em algumas coisas, em algumas circunstâncias, em alguns momentos, mas é em tudo dar graças. Como eu não sei, mas nós temos que aprender a fazer isso, e a vida é uma escola. E se nós não aprendermos a praticar isso, vamos ficar marcando passo, não vamos passar de ano. E nós queremos é progredir na vida cristã. Então, concluindo esse momento tão precioso, como esse programa é tudo pela graça, essa carta trata dessa graça maravilhosa que nos salvou, que nos mantém e que nos permite trabalhar numa emissora como essa, numa corporação como essa, levando essa bendita palavra de Deus, no caso aqui, como esquiador aquático, que passa por muitas águas sem perceber nenhuma água molhando a gente. Mas é o suficiente para a gente ter a beleza da visão panorâmica da Bíblia e do bem que ela faz ao seu coração, ao meu coração e ao nosso coração. Graça e paz, meu pastor, graça e paz, meus telespectadores. Obrigado, pastor Joaquim, por mais essa preciosidade. O nosso programa continua e na próxima semana aqui estaremos juntos com mais uma vez, com mais um livro, nesse bloco chamado A Bíblia, Livro por Livro. Obrigado, Joaquim. Obrigado, pastor. Tudo pela graça, tudo pela graça de Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Sua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.
nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Tu pela graça de Deus. Olá, queridos irmãos, audiência do programa Tudo pela Graça. Neste momento eu tenho o privilégio de receber aqui a cantora Luísa Fonseca, jovem. Já passou dos 15? Já. Já? Já, há muito tempo. Inclusive, hoje é meu aniversário. Hoje, 24. parabéns para você, Obrigada. nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É o único versinho que eu decorei Sim. até hoje, né? Hoje, aniversário, que maravilha. Privilégio receber você nesse seu dia de aniversário, gravando aqui no programa Tudo pela Graça. Uma jovem cantora do Rio de Janeiro, que vem ganhando destaque no cenário da música cristã pela autenticidade, sensibilidade e compromisso em transmitir com fidelidade aquilo que você sente como crente em Cristo. Como é essa experiência de cantar com o coração? Eu acho que é algo visceral, né? Como diz cantar com o coração, acho que é algo visceral pra mim. Essa história com a música, né? Começou desde muito cedo. Sempre cantei. Minha mãe me chamava de musical da Disney, porque eu cantava todas as músicas da Disney e todas as músicas de comercial, eu sabia tudo de cor. Então, a história com a música ela é bem longa e eu tive o privilégio, né, de crescer numa família cristã. Então, meus pais me ensinaram desde cedo o caminho da adoração. E desde então, eu tenho aprendido esse lugar de cantar com todo o meu coração para Jesus, assim, desde que Ele me conquistou. Eu acho que eu não consigo não fazer algo de coração para Ele, sabe? Eu acho que é sobre isso. Você é da igreja United, Isso. né? United, né? Qual a característica dessa igreja? Porque toda igreja tem uma característica, né? Para mim, quando eu olho para o United, eu vejo muita excelência. Eu era de um outro grupo, assim, de igrejas, e quando eu conheci a United, me surpreendeu, porque ao mesmo tempo que tem beleza, tem presença de Deus, assim, sabe? Geralmente, hoje em dia, a gente vê muito essa divergência, né? Onde tem muita beleza, às vezes as pessoas acabam se esquecendo da presença. Então, na United eu encontro esse lugar de serviço, excelência, beleza e muito compromisso, assim, dos pastores, assim, dos líderes com a presença de Deus e com o bem-estar de quem chega, sabe, na igreja. Fui muito, muito bem acolhida. Inclusive, nessa área mais artística, eles me abraçaram muito e, assim, graças a eles eu tô aqui e eu tô vivendo tudo isso, assim, por causa dessa família em Cristo. A sua igreja fica onde? Vila da Penha. Vila da Penha, né? Isso. Ela é nova no Brasil, né? A Igreja United em si, eu não sei quanto tempo tem exatamente. Eu acho que é mais ou menos uns 10 anos, por aí. Mas a United de Vila da Penha, eu acredito que tenha uns 6 anos, por aí. É nova, né? É uma igreja nova, Sim. né? Mas você não começou a cantar, ela já cantava antes? Cantava antes. Qual igreja? Cantava antes. Cara, eu fiz parte de algumas igrejas. Eu comecei na Assembleia de Deus. E lá eu devia ter uns de 13 para 14 anos. E aí eu ministrava lá a adoração. Depois eu fui para a Igreja Cristã Convergência, no interior de São Paulo. E fiquei lá durante uns 4 anos. Eu voltei tem 2 anos para o Rio de Janeiro. Então eu fiquei 4 anos lá, cantando na sala de oração. E teve a Igreja One também, que foi mais recente, quando eu voltei para o Rio. E agora a United. Então, são essas igrejas. Interessante que as igrejas da Assembleia de Deus são muito fortes em música, sempre foram, né? Muito fortes em música. No Brasil. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, elas são secundárias. O grupo mais forte de música nos Estados Unidos é o Grupo Batista, né? Sim. Negro Espíritos, músicas lá do
dos negros, né, originariamente. Mas suas composições carregam forte influência da chamada canção espontânea. Quando eu perguntei você cantar com o coração, cantar com a alma, cantar com sentimento, eu ouvi você cantando e senti isso, né? As suas mensagens, as mensagens que você canta, estão bem fundamentadas na espontaneidade e na centralidade das escrituras, sabe? Sim. Isso, como eu te falei, eu fiquei 4 anos no interior de São Paulo. E eu não sei se você conhece o F-Hop, essa ideia de sala de oração. Não. Mas não conhece, né? Conheço. Mas não é um movimento, mas é algo fundamentado na Bíblia mesmo, Sim. em Apocalipse, quando fala sobre as harpas e as taças, sobre incenso subindo dia e noite, sobre o tabernáculo de Davi. Então, eu acredito que nem todas as igrejas fazem isso, mas elas participam disso de alguma forma. Talvez não tão objetiva quanto a sala de oração em si. E eu fiquei 4 anos como missionária de oração. Então, basicamente, meu papel era demandar 8 horas do meu dia, 4 horas para serviços sociais e 4 horas para a sala de oração. E aí, como funciona? São turnos. E tem muito, muito a ver com tudo que eu carrego hoje. Tem, assim, foi fundamentado ali, na sala de oração. Você literalmente pega as escrituras, os músicos fazem, a gente ensaia uma progressão musical e a gente pega um texto base, vamos, Salmo 23, né? E a gente começa a destrinchar. Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Mas o que significa a palavra Senhor? Aí a gente começa a destrinchar, é Yahweh, é o Senhor de todas as coisas, é o princípio e fim. Vai dissecando, né? E isso é maravilhoso, porque é um estudo. Tem um turno que se chama Adoração com a Palavra, que é a palavra cantada, literal, entendeu? Então, isso tem muito do que eu carrego, e nesses momentos que a gente compartilhava a palavra, a gente também tinha esse lugar de fluir do Espírito em cima da palavra de Deus, em cima de, às vezes, algum sentimento que o Senhor colocava, mas principalmente em cima da palavra de Deus. Assim, então. Isso tudo aí se aplica também à canção autoral Hebreus 9? Sim, totalmente. Acho O que ela significa para você? Cara, é muito profundo para mim. Eu, particularmente, eu tenho meditado muito sobre Hebreus, tenho lido bastante. Tem sido muito útil para mim, porque eu acho que a minha geração é muito caracterizada ali pelo desejo de conquistar, de chegar pela própria força, de eu preciso ter os meus méritos, eu preciso conseguir conquistar. E acho que Hebreus 9, ela me foi como um descanso, e me tem sido como um descanso, de que eu não preciso mais me esforçar para conseguir algo que o Senhor já garantiu. Claro que existe a obra de santificação e que eu preciso cooperar com isso, mas Hebreus 9 é um descanso para minha alma de saber que Jesus, ele já fez a obra, sabe? Ele já subiu, ele já deu o seu próprio corpo, assim, rasgou o corpo dele, como abrindo um caminho para mim, para pessoas da minha idade, para pessoas da sua idade, para pessoas de todas as gerações. E eu acho que essa música ela é muito poderosa para essa geração mesmo, assim, porque é sobre uma geração nova se apoiando no sacerdócio de Jesus, entendendo que, enfim, o caminho já foi aberto pra gente. Essa música tem alcançado números impressionantes, né, em pouco tempo, né? Você atribui esse crescimento, essa receptividade a que exatamente? A profundidade do texto, do espírito, do sentimento ou simplesmente melodia? Eu acho que quando uma coisa tem verdade, ela flui facilmente. Eu acho que as pessoas reconhecem a verdade e não tem nada mais verdadeiro que a Bíblia. Então, eu acho que o Senhor quis soprar dessa forma e foi um momento, assim, como a canção aconteceu, foi numa igreja, num momento de adoração espontânea. Então, eu não estava lendo a Bíblia, ela estava já guardadinha no meu coração. E aí, tipo, na hora eu senti o Espírito me fazendo proclamar Hebreus 9. E aí ela aconteceu nesse lugar de espontâneo. Então, foi muito especial porque as pessoas que estavam no evento, eu postei o vídeo na internet, as pessoas começaram a comentar, nossa, eu estava nesse dia foi muito precioso, e essa canção tem sido gerada já há praticamente 2 anos, né? Na verdade, acho que 3 anos agora. E eu acho que o Senhor sopra a palavra dele. Foi especial pelo momento também, mas o Senhor sopra a palavra para que a igreja possa ouvir que ele é o sumo sacerdote perfeito. Então, eu acho que é a palavra de Deus, é a verdade. Então, Luísa, me impressiona muito o fato de que, ultimamente, tem havido, digamos assim, um
não vou dizer retorno, mas um apego maior às experiências com Deus, às mensagens, etc., manifestando-se isso aí nas músicas, que tem conteúdo. Sim. Ou seja, tem música que é um jingue, pega, cola, por causa, fica grudada na gente, etc. Não quer dizer que essas músicas não prestem, não sejam espirituais. São. Podem até serem muito boas. Mas me impressiona as músicas que mexem com o coração, mexem com a alma, com a comunhão com Deus. Sim. E ao ouvir você, e eu sei do que está acontecendo, esse sentimento está sendo bastante forte. Isso é o mais importante para você ou não? Você espera mais? Acho que o mais importante para mim eu acho que é sobre a mensagem ser proclamada. Acho que eu sou uma mais artista... a comunhão do que a performance. Com certeza. Com certeza, né? Tipo assim, acho que pessoalmente eu sou essa pessoa que ama a comunhão, eu amo ver a Igreja de Deus seguindo os caminhos de Deus e não os caminhos dos homens. Eu sei que existe muita beleza e tem como conciliar, como te falei da United, tem como conciliar beleza, arte e evangelho. Só que é um caminho difícil de se trilhar, porque a gente, assim, não tem tantas referências, assim, sobre isso. Mas eu sinto o Senhor me chamando e eu vejo um pessoal já caminhando nesse lugar, assim, de excelência, presença de Deus. E para mim, estar entrando junto nisso, sabe? E ouvir testemunhos de pessoas sobre isso, até o que você falou agora, é muito edificante, porque esse é o meu prazer, é ver a Igreja de Deus cantando a palavra de Deus. Então... Bom, você é jovem, 24 anos, eu já tive isso também, faz um tempão danado, mas já tive 24 anos também. Sim. Bem, você atua na igreja, mas você tem uma vida fora da igreja, naturalmente, né? Então, quem é você, Luísa Fonseca? Você estuda, trabalha, enfim, como é que você na sociedade é? Eu sempre amei a música, mas na escola a gente não é muito estimulado a buscar a música como um trabalho, né? É mais um hobby. E depois que eu saí da escola, eu fui direto para essa questão da escola missionária. Eu fiquei uns 5 anos contando no geral, né? Fiquei 5 anos lá. Então, grande parte da minha vida, eu achei que a minha vida era sobre espiritualidade só. Então, eu falei, cara, eu sei cantar, eu canto para Jesus, então acho que eu sou evangélica, a maior parte do meu tempo, minha profissão é ser cristã, entendeu? E daí, eu falei, cara, eu vou virar missionária. E aí, nesse processo, Deus começou a falar comigo, que era sobre ser uma pessoa integral. Eu poderia cantar, amar fazer isso para Jesus, mas que existia uma sociedade na qual eu poderia me envolver de forma prática e também secular, não só religiosa. E hoje, depois do que o Senhor falou comigo, eu comecei a desenvolver outra parte artística. Assim, para mim, eu não sirvo muito para essas coisas mais quadradinhas e tal. Eu sou uma pessoa bem artística, então eu gosto muito de me expressar através de artes, por exemplo, de edição de vídeo, criação de arte, como designer gráfico também, que atualmente eu não estou mais atuando como designer, mas como editora de vídeos. Então hoje eu sou home office, graças a Deus, e daí eu trabalho com edição de vídeos e também eu trabalho cantando em casamentos, que pra mim hoje é uma das coisas que eu mais amo fazer em toda a minha vida, assim, participar de momentos especiais para as pessoas, estar ali envolvida com casais que eu não conheço, mas que no dia mais importante da vida deles eu estava ali, sabe? Eu estava participando e cantando coisas que eu amo cantar, artistas que eu amo acompanhar, então... Que e o seu casamento? Meu casamento? Ah, eu falo... Tópico sensível! Eu tô noiva. Então, quando é que tem previsão? A gente tem previsão em Deus, agora financeira é uma conversa um pouco dinheiro diferente. É uma coisa secundária. Mas a gente está planejando de casar esse ano, a gente quer muito, ou dezembro, ou janeiro desse ano que vem. Enfim, a gente entende que juntos a gente vai crescer pra caramba e a gente tá bem ansioso pra isso. E a gente se ama também, né? Então a gente quer ficar junto. Tá certo. Olha, é um privilégio entrevistar você, cantora jovem, Luísa Fonseca, com a vida toda pela frente, inclusive uma futura família. Deus abençoe você. Muito obrigado por ter vindo aqui, tá? Valeu. Entrevistei aqui agora a Luísa Fonseca com a música maravilhosa que vem de Deus para os nossos corações. Obrigado. Pela graça de Deus. Olá, queridos telespectadores da Ágatos Play. Este é o programa Tudo Pela Graça e este é o Bloco Ligor.
Eu e o pastor Henrique Araújo, as feras de plantão, né? Como sempre aqui. Bom, pelo menos a gente vai aprendendo alguma coisa, vai meditando, porque aqui nesse ambiente tão pequeno e de pouco tempo, Deus se manifesta fazendo com que entendamos coisas sublimes, né? E como tenho aprendido aqui com o senhor, hein, pastor Heitor? Coisa boa Comigo demais. não, com nós na mesma fonte. Vamos lá? Podemos ir? Vamos lá. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais nos tornamos semelhantes a Ele. É o Rick. Tudo a ver, não é? Dentro dessa linha, Tom Tinney, ele tem uma frase que explica um pouco dessa outra, quando ele diz: relacionamento produz acesso, intimidade produz influência. Então a gente aproxima-se de Jesus, gera amizade que gera influência. O amigo, ele influencia, não é? Quase que por osmose, né? Nos aproximamos e vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele. Às vezes falado, o amigo às vezes nos dá um toque, às vezes não falado, só pelo fato de estar do lado de alguém, junto de alguém, a gente adota uma postura influenciada diferente. E andando com Jesus vai ser assim, né? Interessante que os discípulos foram entendidos como que aqueles que andaram com Jesus. Então eles mudaram não só na linguagem, pelo contrário, até alguns deles ficaram meio torpes na linguagem ainda, como o caso de Pedro, por exemplo, atitudes, mas eles mudaram em essência muita coisa. Mudaram e copiar talvez não seja o termo, mas eles reproduziram, né? Você vê em algum momento quando Pedro vai orar para uma ressurreição, ele pede com que o pessoal do quarto também saia, porque Jesus fez isso lá atrás, deixou só ele, Tiago e João, não é? Você chega lá em 2 Pedro capítulo 1, Pedro diz: nós estávamos lá quando ouvimos a voz do monte. Então ele está falando da transfiguração, ou seja, a experiência foi tão marcante, tão indelével, tão gravada na vida deles, que isso mudou determinantemente a essência. É interessante, é impossível a gente andar com alguém de sábio, alguém de poder de influenciação absoluta, que não não acrescentemos dessa pessoa às nossas vidas. É quase impossível. Né? Na verdade, o ser humano em crescimento é aquele que vai tirando coisas boas dos outros para si e vai tornando suas, de maneira tal que depois ele nem percebe que está imitando. É verdade, nós somos muito frutos dos nossos relacionamentos também, não só, não é? Mas os relacionamentos, eles nos influenciam muito e a gente, ainda que não saiba isso sistematizado, não tenha isso escolarizado quando adulto, mas indiretamente a gente sabe quando a gente é pai, fala: filho, não anda com fulano, não anda com beltrano, e o ditado popular: diga-me com quem andas e te direi quem és, né? Eu lembro dos meus professores do passado, lá no primário, do ginásio, do ensino médio, e eu tenho consciência de que o que eu sou é uma colcha de retalhos, de pedaços dos outros. Mas é assim. É assim. É assim, somatório dos nossos pais, da nossa cultura, dos nossos irmãos, do nosso meio, dos nossos docentes, depois, mais tarde, um pouquinho da faculdade. Única questão é que quanto mais parece que a entrada em dias a gente fica, talvez a capacidade de mudar, se nós não abrirmos a isso, ela vai diminuindo. E aí a gente para um pouquinho de aprender, porque mudar, dependendo da situação, para melhor, isso também é aprendizado. É aprendizado. Graças a Deus por isso. Que a gente não é aquilo que a gente era. E se a gente é o que é hoje, graças aos outros dos quais copiamos. Né? É verdade. Essa frase pode ser objeto de consideração maior depois. Mas deixa eu morrer primeiro. Ouvi e gostei. Mais uma frase aqui. Quer nos consideremos santos ou pecadores, Jesus quer ser nosso amigo. Interessante, ele não leva muito a sério, não se preocupa tanto com aquilo que nós achamos que somos, não, né? Não. É interessante porque eu li uma vez uma obra grega que eu fiquei muito... Até hoje eu confesso, pastor Heitor, que eu penso nela. A tese dos gregos sobre a amizade. A tese dos gregos sobre a amizade, tudo bem que estamos falando do século V a III a.C., é o conceito lá atrás. Mas a tese deles é que toda a amizade era por interesse. Um ponto. Um segundo ponto dos gregos é:
quando eles analisavam a virtude do ser humano, e a virtude era fruto de quem ele trazia. Ele já vinha com uma virtude inata. Era a coragem, a sabedoria, o equilíbrio, a moderação. Então eles tinham 4 Andréas, 4 areté, 4 virtudes, na concepção grega. Veio pro Evangelho. Quando chega no Evangelho, Paulo diz lá em Gálatas 5:22 que as virtudes não são frutos do ser humano, mas é fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E quando Jesus vem, ele mostra que a amizade não é apenas por interesse, mas a amizade, ela também é fruto do amor que nós temos uns pelos outros. Então há toda uma reconceituação do Evangelho, a partir da cosmovisão cristã, da visão que Cristo tem no mundo, em relação a conceitos helênicos que tinha. Por quê? Deus nos ama da maneira como nós somos, nos recusando a deixar como estamos. Mas ele nos ama, sem interesse. Mas a questão do interesse também, aí, no meu ponto de vista, é um tanto quanto relativo, porque o meu interesse pode estar em eu imitar alguém para crescer, para melhorar. Isso não é mal. Não. Você vê as virtudes e copiar, isso daí é maravilhoso. Ué. Eu tive um professor no ginásio de francês, que eu gostava muito do jeito de ser daquele homem. E eu copiei muito do jeito de ser daquele homem. Legal demais. Ele era civilizado, trabalhou na França, etc. Falava francês fluentemente, ensinava melhor ainda, mais do que ele sabia até, mas o jeito de ser dele era interessante. E o jeito de ser faz uma grande diferença na gente. E a gente copia mesmo, né, pastor Heitor? Eu lembro da minha de francês na 8ª série, que ela dizia o seguinte: língua se aprende escrevendo. Hoje eu me pego falando com as minhas filhas ali sobre alguma coisa de inglês e tal. Escreve, minha filha. Língua se aprende escrevendo. Um pouco da professora de francês também ficou em mim. Talvez ela nem coisa, saibam né? disso, mas você continua repassando o perfil daquela pessoa. É verdade. Ok, voltamos já com Tudo Pela Graça. Tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. O Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céus e
Tudo Pela Graça, todos os sábados às 14 horas no YouTube. Obrigado.